nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse
Pai do Senhor para todos os amados irmãos da EBD, eu já saúdo a todos, com essa gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma escola bíblica para juntos aprendermos do Senhor e crescermos sim na sua graça e no seu conhecimento. Vamos orar ao Senhor apresentando esta escola dominical, amém? Senhor Deus, nosso Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, continue na direção dessa escola dominical, que o teu Espírito Santo continue tendo liberdade, Senhor, de estar no nosso meio, de ministrar esta aula, Senhor. Nos ensine para a glória do teu nome. Toma, Senhor, a direção. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor, e te agradeço também por cada um que está recebendo do Senhor neste dia, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, nós vamos ver uma leitura, uma lição maravilhosa, glória a Deus, que tem como tema os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, glória a Deus. E agora, nós vamos ver também, aleluia, o texto áureo que se encontra em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação por que foste chamado. A verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. E agora eu convido você a abrir sua Bíblia para fazermos juntos a leitura da palavra do Senhor, a leitura em classe. Efésios 4, do 1 ao 4, e Colossenses 1, do 9 ao 12. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Irmãos, é maravilhoso meditarmos nesta leitura bíblica, nestas leituras bíblicas, glória a Deus, porque nós podemos ver, glória a Jesus, que o apóstolo agora ele passa a enfatizar, glória a Deus, a unidade, que coisa linda dos crentes. Lá no versículo 4, do 1 ao 16, a gente vê isso bem claro, glória a Deus, Ele pede, olha o versículo 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Glória a Deus. Olha o versículo 3, como ele anela por essa unidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E é isso que nós vamos ver aqui nessa lição. Nós vamos estudar as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade. Então vamos para o primeiro ponto desta lição, que tem como tema: para ver unidade é preciso que haja humildade,
Glória a Deus. A humildade é uma virtude imprescindível. Para quê, missionária? Para fortalecer a igreja local, o corpo de Cristo. Né? Glória a Deus. Aí o primeiro subponto diz o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque nessa carta de Paulo. Né? É o destaque, a conduta, glória a Deus, do crente em geral é o destaque dessa carta, glória a Deus. E o apelo apostólico, a gente já viu no primeiro versículo, que é que andemos de acordo com a vocação. Glória a Deus. Ou seja, a nossa conduta diária, ela deve corresponder ao nosso chamado, né? Glória a Deus. A nossa conduta, ela deve corresponder ao chamado, sim, a essa vocação, glória a Deus, recebida para ser membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, andar como cristão, isso está diretamente relacionado com a vida do crente. Glória a Deus. O modo como o crente anda é o modo como ele vai representar os céus. Glória a Deus. Então é essa a primazia, né, do chamado de Deus na nossa vida. O nosso andar, nossa conduta, ela deve condizer, glória a Deus, com o nosso chamado, com aquilo, né, que o Senhor, Ele quer que nós sejamos. Louvado seja o nome do Senhor. E ela também vai estar muito ligada à união que o crente tem, à comunhão que o crente tem com Deus e com as pessoas. Então, essa é o ponto de partida que o crente ele tem para representar que ele não vive mais nele, mas que Cristo vive nele. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Então, para desenvolver essa unidade, essa comunhão que Paulo anela tanto no corpo de Cristo, é preciso justamente, né, essas três virtudes: humildade, mansidão e longanimidade. Glória a Deus, né? A humildade para os povos, interessante que antigamente a humildade para os povos pagãos, antigamente, era tido como um sinônimo de fraqueza. Antigamente, para os povos pagãos, eles diziam que para a pessoa ser humilde, a pessoa que era humilde é porque ele era fraco, né? É porque ele não tinha amor próprio. Glória a Jesus. Mas, para Cristo, humildade é uma das virtudes primordiais. Quem não lembra que o próprio Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, não é, irmãos? Então, o próprio Jesus Cristo, a gente pode aprender com ele, como ele disse, aprender de mim. O próprio Jesus Cristo, ele não teve por usurpação. Filipenses 2, do versículo 6, o versículo 6 e o 7, Paulo frisa isso, que o próprio Cristo ele não teve usurpação de ser igual a Deus, né? Glória a Deus. Mas ele aniquilou-se a si mesmo e tomou forma. Forma de quê, missionária? Forma de servo. Glória a Deus. Jesus, ele veio para servir. Ele veio para servir de uma maneira tão eficaz que o serviço dele, glória a Deus, chegou ao ponto dele dar a sua própria vida por nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode ver a humildade de Cristo quando lá em João capítulo 13, ele começa a lavar os pés dos discípulos, né?
Isso é um exemplo de humildade tremenda. Glória a Deus. E o lindo, que não era uma humildade de aparência falsa. Glória a Deus, como a gente vê muito nos nossos dias. Né? Uma falsa humildade. Glória a Deus. Não. Aquilo que Jesus fazia era pura verdade, de um amor, glória a Deus, sem limite. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que a gente vai ver no terceiro subponto, a verdadeira humildade. A verdadeira humildade, ela expressa modéstia. Quem é humilde verdadeiramente, ele é modesto. Ele não é soberbo. Ele não é orgulhoso. Ele não quer ver ninguém passado para trás para ele ficar na frente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ao contrário, ele favorece o bem de todos. De todos. Aleluia, louvado seja Deus. E ele não dá lugar ao egoísmo, né? Que é o sinônimo de humildade. Egoísmo. Glória a Jesus, a gente pode ver isso em João capítulo 17, do versículo 21 ao 23. João capítulo 17, do versículo 21 ao 23 diz assim: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim. Então a verdadeira humildade, ela coopera com relacionamento, coisa linda, harmonioso. Então a verdadeira humildade, ela coopera para que haja harmonia nos relacionamentos. Então o verdadeiro crente que traz a humildade dentro de si, ele não é soberbo, ele não é prepotente, ele não é orgulhoso, ele não passa ninguém para trás. Glória a Deus, ele não quer ser destaque, mas ele quer que outros, né, cheguem à presença do Senhor, sejam agraciados por Deus, sejam vitoriosos, louvado seja o nome do Senhor, e sejam usados também por Deus, né? Glória a Deus. E não esqueçamos que essas virtudes, elas não são, glória a Deus, produzidas pela vontade humana, glória a Deus. Não esqueçamos que essas virtudes, elas são produzidas na vida do novo homem, pelo Espírito Santo, que passa a habitar nele quando ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então só é possível, glória a Deus, vivermos esse padrão de conduta, né? Se nós realmente entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Agora nós vamos para o segundo ponto, aprender um pouquinho sobre mansidão. Glória a Deus, né? A mansidão, ela faz com que o crente, ele vença os conflitos. Por isso que é tão importante. Mansidão. E é outra virtude que a gente está vendo desaparecer ligeiro. Esse tipo de estresse, de corre-corre, do delivery, de tudo nas mãos, de tudo rápido. Glória a Deus, né? A mansidão é cada vez mais escassa. Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez mais desaparece do nosso convívio, né? Mas o crente salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aleluias, ele procura sim manter na sua vida, nos seus relacionamentos, a mansidão. O que é mansidão, missionária? A mansidão, ela promove paz. A mansidão,
ela promove reconciliação. Mansidão é ser gentil, amados, né? Ser gentil. Glória a Deus. Alguém fala conosco, nós respondemos sempre gentilmente. Mesmo que alguém queira tirar a gente do sério, a gente está respondendo sempre mansamente. Glória a Deus, né? Gentilmente, com delicadeza. Meu filho, você viu isso aqui? Ah, sim, minha filha, vi. Ah, minha filha, eu não vi, me desculpa. Meu filho, você vê, eu quero saber disso. Felizmente, esse é o retrato de muitos crentes hoje, né? Que Deus tenha misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. A mansidão, ela é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A gente vai ver isso lá em Gálatas 5:22. Ela está na lista do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem é manso é moderado nas suas ações. O manso, ele é moderado. O manso, ele não se irrita, não, com facilidade, de maneira nenhuma. O manso, ele tem sempre uma boa palavra para responder. Manso, sim. Glória a Deus, né? O manso, mesmo que procurem tirar ele do sério, não conseguem. Glória a Deus. E a gente pode ver esses exemplos, sim. Aqui no segundo subponto, existem 2 exemplos de mansidão. Claro. Primeiro, Jesus Cristo, como a gente já viu, né? O Senhor Jesus Cristo, ele foi prova viva de mansidão. Mesmo quando caluniava ele, quando caluniavam ele, permanecia, silêncio. Glória a Jesus, né? Jesus foi para a cruz em silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é a prova viva de andar com mansidão. E o segundo exemplo missionário, o segundo exemplo, Moisés. Moisés, lá em número 12, versículo 1 e o 2, e também em 12, o versículo 3, né, número 12, versículo 3, a gente pode ver que Moisés, ele foi manso e reconhecido como o homem mais manso na terra. Olha que coisa linda, né? Ele teve esta coisa linda, está lá em número 12, versículo 3, essa característica linda, o homem mais manso da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente viu que quanto mais queriam irritá-lo, né? Mas ele permanecia calado, orando a Deus, buscando resposta do Senhor. E esse é o papel do cristão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas, capacitadas a perseverar na perseguição. Glória a Deus, né? Então, quem tem a mansidão, ele persevera na perseguição. Não desiste, não dá o troco, né? Glória a Jesus. Não revidam, glória a Jesus, os maus tratos sofridos. Essa virtude não significa fraqueza, nem inferioridade, não, de jeito nenhum. Glória a Deus. Mas significa o estado mais seguro emocionalmente. Quem tem mansidão é como aquele homem que consegue dominar o seu espírito, é mais do que aquele que vence, glória a Deus, e guerreia e domina uma cidade. Olha que coisa importante, hein? Louvado seja o nome do nosso Deus. Esta virtude, ela simboliza controle emocional. Quem é manso? Quem responde com mansidão? Quem anda com mansidão? Quem não se irrita? Glória a Deus, ele está demonstrando que ele tem domínio próprio. Glória a Jesus, né? Então, a mansidão faz com que o ser humano tenha o mais alto nível de controle
emocional. Nós precisamos, diante de tudo que está acontecendo, né, do corre-corre da vida, tudo passando tão rápido, precisamos urgentemente nos revestir de mansidão. O quarto subponto diz assim: mansidão pressupõe conciliação. Quem é manso, ele é conciliador. Ele é pacificador. Glória a Deus. Ele une as pessoas. Ele não separa amigos, como diz o provérbio, mas ele une os amigos, né? Ele une as pessoas. Ele é um pacificador. E terceiro e último ponto, a gente vai ver, para ver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Olha a longanimidade, a terceira virtude. Capacita o crente a ser tolerante e, principalmente, liberar o perdão para os ofensores. Primeiro ponto, longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância, constância. Então, quem é longânimo é paciente, é tolerante, é constante. E mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, né? A longanimidade é mais um fruto do Espírito desenvolvido nos crentes. Glória a Deus. Então, tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Que coisa tremenda. A gente pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 6. Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor. O amor é o princípio basilar de todas as ações dos crentes salvos por Cristo. Ninguém é humilde se não tiver amor, ninguém é manso se não tiver amor, ninguém é longânimo se não tiver amor. Por isso que dentre todos o maior é o amor. Essas virtudes têm que andar lado a lado com o amor. Terceiro subponto, perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Quem é longânimo é tolerante. Glória a Deus. Não vive brigando todo, não. É bem calminho, né? O longânimo, ele é tolerante. Então, nós precisamos disso na nossa vida. Aprendamos com o Senhor a sermos tolerantes. Glória a Deus. A vivermos em comunhão. A termos humildade, paciência, amados, que é a longanimidade, né? Humildade, glória a Jesus, é o contrário de egoísmo. A mansidão, ela vence barreiras, glória a Jesus. Conclusão, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém, amados? Então, fico com esta palavra. Vamos orar ao Senhor agradecendo já por tudo. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, obrigada, Deus, por mais uma escola bíblica realizada. Continua conosco, falando conosco, nos ensinando, nos capacitando e nos enchendo do Teu Espírito Santo. Que possa haver em nós, Senhor, mais humildade, mais mansidão, mais longanimidade, Jesus querido. Nos ajude para o louvor e a glória do Seu nome. Amém. E até a próxima EBD, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus.